O desaparecimento do universo, capítulo 15, continua. E o Arthur: Ei, mano, como dizem nas suas ilhas favoritas, você gostou das suas férias no Havaí? E o Gary: Foi ótimo, cara. Obrigado. Adoro aquele lugar. As pessoas são tão descontraídas e dizem coisas como: Isso não é grande coisa, irmão. E querem mesmo dizer isso. Como se pode rebater uma coisa dessas? Foi uma ótima viagem. E a puxar. Já que não era uma viagem de culpa, realmente ficamos felizes que você tenha se divertido. Lugarzinho legal este aqui. Você pode se acostumar a viver em um apartamento. E o Gary: Pode apostar, não tenho mais que cortar a grama. E a puxar. Vocês foram a 2 reuniões de grupos de estudos quando estavam no Havaí. E é o Gary: Sim, fomos. É divertido ver como pessoas diferentes olham para a coisa toda. O primeiro grupo em Oahu entendeu a natureza não dualista do curso, e o de Maui não. Pude ver de fato a diferença quando eles falaram sobre isso, mas não disse nada. Puxar. Melhor para você. Lembre-se sempre de permitir que as pessoas tenham suas crenças. Não é necessário fazer com que elas concordem com o que você pensa, e não é necessário para elas que estudem o curso ou não, concordem com as coisas que você relatará no seu livro. Simplesmente coloque a verdade lá e deixe o resto para o Espírito Santo. Todos aprendem e aceitem exatamente o que devem aprender e no momento exato em que deveriam fazê-lo. Você não poderia mudar isso nem que quisesse e não deveria querer. É apenas um sonho. Sim, diga o que pensa, mas não transforme os outros em errados. Não discorde deles. Apenas diga o que sabe ser verdade de maneira gentil. Depois recue. Nunca entre em confronto. Está me ouvindo, mano? E o Gary: alto e claro. Então diga-me, a paz vai se expandir no novo milênio? Tem um quadrinho aqui primeiro de importância. Lembre-se de sempre permitir que as outras pessoas tenham suas crenças. Não é necessário fazer com que elas concordem com você. E ele continua aqui, então a pergunta então, diga-me, a paz vai expandir no novo milênio? Porque ele escreveu esse livro, lembra, antes de 2000. E o Arthur: Bem, não. Por uma razão, não se pode ter paz até que as pessoas parem de se identificar com as suas nações particulares e comecem a ver todos os seus irmãos e irmãs, e, portanto, a si mesmas, como espírito. Quando você é ilimitado, não tem fronteiras a defender e, portanto, nada pelo que matar. Isso não significa que não possa ir cantar The Star Spangled Banner no Parque Fenway. Significa que, enquanto parece viver sua vida normal, você sabe em seu coração a que lugar pertence na verdade e que o caminho para casa não é defender ilusões com ilusões, mas perdoá-las. E o Gary: Ótimo. Então diga-me francamente, o apocalipse vai acontecer logo depois da virada do século? Acho que não, mas me contem isso de qualquer forma. E o Arthur: A ideia do apocalipse é muito antiga, na verdade é anterior aos judeus. Ela aponta para a Pérsia e para Zoroastro. É claro que nós tivemos nossa própria versão com Daniel, e os cristãos têm a revelação. Os rapazes e garotas do movimento da Nova Era têm as suas mudanças na Terra. Tudo é o mesmo medo. Você sabe qual é a melhor coisa sobre o livro das revelações? No final das contas, o mal vai ser vencido não pela força, mas pelo amor. É isso que significa a história da ovelha. O amor é mais forte do que o medo, e é isso que a Bíblia quer dizer quando fala que o bem sempre vai vencer o mal. Deixe-me dar um exemplo rápido do amor vencendo o medo e do Espírito Santo trabalhando em uma situação da qual você provavelmente nem tem conhecimento, mas que chegou extremamente próxima de matar você e todos os que conhece. Em 1983, os soviéticos acreditaram que Dona Ronald Reagan estava se preparando para atacá-los. A América estava passando por sua escala militar em tempos de paz. E então, aconteceu algo que ninguém tinha previsto. No dia 26 de setembro, um defeito no software na Rússia fez com que seus computadores interpretassem a luz do sol que saía por trás das nuvens como mísseis americanos que estavam chegando. Os soviéticos estiveram a 5 minutos de ordenarem um ataque total. Se o tivessem feito, 100 milhões de pessoas teriam sido mortas de cada lado imediatamente. Todas as principais cidades dos Estados Unidos e da União Soviética teriam sido completamente destruídas, e o mundo não seria nada além de um inferno vivo para os sobreviventes
que teriam invejado os mortos. E o Gary: que droga, cara! O que os fez parar? E o Artin: um único homem. Esse é um exemplo de alguém que escutou o Espírito Santo sem nem mesmo pensar nisso dessa forma. Seu nome era Coronel Petrov. E ele corajosamente foi contra os procedimentos, insistiu que os computadores estavam errados e abortou o ataque. Por seus nobres esforços, ele um dia foi forçado a deixar o exército por seus superiores, que com seus antolhos mentais teriam deixado o ataque ir em frente, em vez de se arriscar de estar errados. O coronel Petrov ouviu o amor em vez do medo. Você e seus seres amados puderam viver durante as 2 últimas décadas por causa disso. E o Gary: uau! O militarismo e o nacionalismo estão mesmo fazendo do mundo um lugar mais seguro, hein? E o Artin: obviamente. Aquele coronel fez uma das coisas mais amorosas da história. Ele salvou a maioria da raça humana e ninguém nem sabe quem ele é. Gary: aviso você quando a vida for justa. E o Artin: só a vida no céu é justa, porque é perfeita. É isso que o Filho de Deus merece. Aqui na Terra, vamos lhe dizer o que você pode esperar em geral deste próximo século. Pode esperar que tudo se torne maior, mais rápido e mais assustador. O século XX foi absurdo em sua violência, em sua aparente aceleração do processo industrial e tecnológico, e suas manchetes assustadoras. Desse século, você pode esperar mais da mesma coisa, apenas maior, muito mais rápido e até mais assustador. É disso que o ego gosta. Vocês não vão ter mudanças na Terra, mas vão ter um clima mais violento e extremos maiores de temperaturas, tanto quentes quanto frias. As pessoas pensam que está havendo um aquecimento global por causa de toda essa poluição que jogam na atmosfera. E isso é verdade, mas vocês vão ter extremos de frio também. Brincar com a atmosfera provoca as duas coisas. Isso vai levar a estudos científicos conflitantes que vão confundir as pessoas e dar às corporações uma boa desculpa para continuarem fazendo o que estão fazendo. No final das contas, se a ciência não é conclusiva, por que eles deveriam fazer qualquer coisa que não sejam forçados a fazer? E daí, se mais e mais de suas crianças ficarem com asma e a chuva ácida matar todos os lagos, essas mesmas corporações, através das letras miúdas em seus acordos comerciais, vão tentar substituir as leis das nações com decisões de conselhos internacionais. Isso vai colocá-las em uma posição em que elas não tenham que seguir as leis de muitos países e não tenham que pagar dinheiro pelos processos judiciais que perderam para os indivíduos, colocando-se efetivamente acima da lei. No século XX, o dinheiro se tornou mais importante do que as pessoas em seu país. No século XXI, o dinheiro vai se tornar mais importante do que as leis que são aprovadas por seus políticos eleitos, que devem o dinheiro para suas campanhas e, portanto, suas eleições, e a essas mesmas corporações de qualquer forma. Portanto, o grande dinheiro vai se colocar em uma posição de autoridade total. O processo da democracia legislativa, que já é uma fraude, vai se tornar cada vez mais como uma disputa de luta livre profissional, onde tudo é um espetáculo e o resultado já foi determinado. Vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo.